Estamos mais uma vez aqui. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui para transmitir aqui a palavra do Senhor. Mas antes que eu gostaria de estar aqui fazendo uma oração, pedindo para que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar, e que o Senhor venha preparar o seu coração para estar aqui ouvindo a tua palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, em tua presença nos colocamos agora nesta noite, para agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais uma noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pela saúde, pela paz, pela segurança, pela tua proteção, pela graça que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, por estar aqui mais uma vez, mais uma noite, para transmitir essa mensagem. Pai, eu te dou graça e peço que venha abençoar cada vida que se encontra agora do outro lado para nos ouvir, Senhor. Para estar aqui se alimentando da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado, que seja protegido pelas tuas mãos potentes. Eu te peço agora, meu Pai, em nome de Jesus. Vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, que se encontra em Atos 7, a partir do capítulo 8, do 8 ao 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que era da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que falavam. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciões e os escribas, e investigando contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra esse santo lugar e lei. Porque nós lhes ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Aqui nós estamos falando de Estevão. Estevão, ele era um diácono. Ele era um diácono e ele foi escolhido ali para ser um diácono, que está aqui em Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão, os 12 discípulos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, homens dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveramos em oração, no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, né? Elegeram Filipe e Procólio, e Nicanor e Timão, e Parmenas e Nicolau Proselito de Antioquia. Então nós podemos ver que aqui foram escolhidos 7 diáconos, 7 homens para trabalhar ali na casa de Deus, para trabalhar ali fazendo a obra de Deus. E a palavra de Deus fala que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo de Deus e cheio de sabedoria. E ele se destacava entre os demais. Ele não se destacou não só entre aqueles diáconos que foram escolhidos,
como também se destacou entre todo aquele povo daquela cidade circunvizinha. E o povo ficou todo espantado da maneira que Deus usava Estevão. E ali ele estava pregando a palavra de Deus e fazia grandes sinais de prodígios. Ele curava as pessoas, ele libertava, porque ele estava cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E a pessoa, quando está cheia da presença de Deus, onde que ela coloca a mão, onde que ela passa, ela se destaca. Ela faz a diferença. Mas olha o que aconteceu com ele. O que fizeram com Estevão? Quando ele começou a se sobressair, quando ele começou a se destacar, procuraram a matar ele, procuraram parar ele, procuraram usar um meio, uma forma de estagnar ele. De todas as maneiras, ele queria destruir a vida de Estevão, por causa de inveja, por causa de ciúme, porque ele estava se destacando entre os demais. Mas por que será que Estevão estava se destacando entre os demais? Porque ele era cheio de Deus, ele era temente a Deus, ele buscava Deus, colocava Deus em primeiro lugar. E a pessoa que teme a Deus, anda nos seus caminhos, faz de tudo para estar na presença de Deus, ela se destaca. E ele era temente a Deus, nós podemos dizer que ele era um diácono. Ele era um diácono. E ele já estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Aí sabe o que aconteceu com ele? E levantaram alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, foi onde que eu li. E dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Então eles começaram a disputar com Estevão. Mas eles não conseguiram vencer Estevão. Mas Estevão não estava ali para disputar com ninguém, não estava ali para aparecer, para se fazer maior, para se fazer grande, mas sim para anunciar a palavra de Deus com verdade, o qual, obedecendo o chamado que Deus tinha em sua vida. E na nossa vida não é diferente. Se nós levantamos para levar a mensagem ou pregar a palavra de Deus, se começa a destacar, já tem gente que quer parar, tem gente que quer estagnar, quer levantar de uma forma para fazer abafar, para que essa pessoa não apareça. Mas quando Deus levanta, ninguém abate, ninguém segura. Se foi Deus que levantou, se Deus que capacitou, por que ele fazia diferença? Porque ele buscava. Uma pessoa que não busca de Deus, que não procura aprimorar nas coisas de Deus, ela não sai do lugar, ela fica ali estagnada. Mas se ela procura se alimentar da palavra de Deus e viver, andar em espírito, em verdade, adorar a Deus em espírito, em verdade, ela vai se destacar. Ela vai fazer a diferença. Seja onde quer que ela for, seja onde quer que ela coloque a planta nos pés dela, ela vai ser abençoada por Deus. Se é no trabalho, ela vai se destacar. Se ela vai na escola, se ela vai no colégio, Deus vai exaltar ela ali, Deus vai abençoar ela ali. Porque Deus, ele honra aqueles que honram a Deus. Se nós honramos Deus e colocamos Deus em primeiro plano da nossa vida, Deus também vai nos honrar. Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Se nós somos fiel a Deus no pouco que nós temos, Deus vai colocar nós também no mundo. É isso que Deus quer de nós, de mim, de você que está aí me ouvindo. Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer de nós uma entrega, uma renúncia. E foi isso que aconteceu com Estevão. O Estevão, ele se entregou, ele renunciou a muita coisa. Ele não estava ali para aparecer, não estava ali para engrandecer, mas sim para levar a mensagem de Deus, mensagem da palavra de Deus. E a palavra do Senhor fala aqui que Estevão, ele não temeu. E se levantaram e não podiam resistir à sabedoria ao qual o Espírito Santo que falava, como que falava. Então ele tinha uma ousadia muito grande para pegar a palavra de Deus, porque era o Espírito Santo que falava por ele, na boca dele. E ninguém podia resistir. Então ninguém pode resistir o poder de Deus, a palavra de Deus e a vontade de Deus. Apenas ele estava sendo ali um instrumento. Mas por que ele estava se destacando? Porque tinha Deus na vida dele. Porque ele estava andando em santidade com Deus e buscando a Deus conforme Deus queria. E subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-los proferir palavras de blasfemas contra Moisés e contra Deus. Tentaram subornar a vida de Estevão. Tentaram atrapalhar ali o chamado de Estevão,
a obra que Estevão estava fazendo, fizeram de tudo para parar ele, para atrapalhar ele, para fazer que ele parasse, que ele se prostrasse no meio do caminho. Mas Estevão, ele não parou. Ele foi fiel ao Senhor, até na último instante, segundo de vida que ele teve nessa terra. Estevão, ele foi fiel, ele foi temente, ele foi obediente a Deus e continuou perseverando ali, ensinando a palavra. Eles estavam assustados, de onde que veio tanta sabedoria, de onde que veio tanto conhecimento, e essa sabedoria, esse conhecimento que ele tinha, ela tinha vindo de onde? De Deus. E por que ele tinha adquirido? Porque ele tinha buscado de Deus. E se nós também fizermos isto, nós vamos ter essa sabedoria, nós vamos ser ousadas, cheios da graça, da presença de Deus para pregar. Porque quem faz isso e opera esse milagre na nossa vida é Deus, é o Espírito Santo de Deus. É que conforme nós entregamos nossa vida para Deus, abrimos nosso coração. Mas nós sabemos o preço que Estevão pagou para chegar ao ponto que ele chegou, para ser abençoado por Deus. Tenho eu certeza que, imagino eu, que não foi de qualquer maneira, mas ele pagou um alto preço para ser cheio do Espírito Santo, para ser abençoado e usado conforme ele era. E ali ele começou a dar o seu discurso em sua defesa. A palavra do Senhor fala que ele começava a se defender. E ali ele começava a pregar a palavra e se defendendo. Porque ele estava pregando Jesus Cristo Nazareno, o qual eles tinham crucificado, matado ele. Essa era a mensagem, essa era a palavra que eles estavam anunciando. A palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que cura, que transforma, que salva, que leva nós para morar no céu. E Estevão estava pregando essa palavra e eles ficaram furiosos com ele. Queriam tirar ele do propósito, igual Deus tinha colocado. E muitas vezes as pessoas querem tirar nós do foco, querem tirar nós do propósito. Se Deus começa a abençoar materialmente, financeiramente, já quer procurar um meio, uma forma de fechar a porta. Mas ela não pode ficar mais, ela não pode se destacar mais que eu, ela não pode ficar mais melhor financeiramente do que eu não posso ficar para trás. Luta, vai buscar de Deus. Não é puxando o tapete das pessoas, julgando, apedrejando, caluniando, procurando uma forma para sujar o nome da pessoa, que nós vamos crescer, que nós vamos se elevar diante de Deus. Nós podemos ver ali que eles procuraram sujar o nome de Estevão, mentir a respeito de Estevão, caluniar ele, para sujar a integridade dele, o nome dele. Tentaram sujar o nome de Estevão ali. Subornaram contra ele, levantaram mentira, calúnia. Olha aqui que eles falaram dele. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras de blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo e os anciões e os escribas investigando contra ele, e arrebataram e o levaram para o conselho. Olha o que eles fizeram. Arrebataram ele e levaram para o conselho. Falavam que ele estava falando palavras de blasfema contra Deus, contra Moisés, sendo que ele estava ali pregando a palavra de Deus em verdade. Procuraram uma forma, como eles não conseguiram competir com ele, se igualar a ele, ou ficar melhor que ele, tentaram subornar. Mentiram contra ele, caluniaram ele, e isso faz conosco, faz comigo, faz com você. Caluniam, difamam, tentam sujar a nossa imagem. Tentam sujar a imagem e semelhança de Deus, porque a palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então estão sujando não só o nosso nome, só a nossa imagem, mas a imagem de Deus, porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E pegaram Estevão e levaram ele ao conselho. Levaram ele ao conselho. E ali Estevão e levaram ele ao conselho. Ele não estava fazendo nada de errado. Ele não estava pecando e nem proferindo alguma palavra de mentira. Isso acontece com qualquer um de nós. Só porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, levando a palavra de Deus. Está se destacando, ela não pode ficar melhor do que mais alto do que eu, num nível elevado. Não pode ser mais abençoado do que eu, sendo que quem levanta e quem capacita e quem chama é Deus.
Nós não somos melhor do que ninguém. Aqui na terra não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas tem sim aquele que se entrega mais, que renuncia mais. Que faz as coisas com amor, não para aparecer, não para engrandecer. Eu não estou aqui para aparecer, para mim ganhar um lugar de destaque. Não, para fazer aqui segundo o propósito, qual Deus colocou no meu coração. Segundo o propósito de Deus, de levar a mensagem dEle, de levar a palavra dEle, o conhecimento, aquilo que Ele me concedeu. E foi o que Estevão estava fazendo ali, naquele momento. E a palavra de Deus fala que Estevão, ele começou a se defender num grande discurso. Mais ódio, mais fúria eles ficaram de Estevão. Mais enfurecidos eles ficaram com Estevão. Porque ele estava ali pregando a palavra de Deus, explicando. Falando que Deus o tinha chamado, que Deus o tinha escolhido. Por isso ele estava ali levando a palavra de salvação, o evangelho de salvação. O evangelho que cura, que liberta e que transforma. Aqui, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Quanto mais ele tentava se explicar, quanto mais eles se defendiam, mais furiosos eles ficavam contra a vida dele. Que eles rangiam até os dentes, de tanto ódio que eles ficavam de Estevão. E o que Estevão estava fazendo de errado ali? Nada, apenas anunciando a palavra. E o ódio contra a vida deles, aqueles que não conseguiram se igualar a eles, crescia mais ainda, a ponto de levar eles para fora da cidade e matar ele. Mas a palavra do Senhor fala que Estevão, em meio a esses confrontos, em meio a essas perseguições, ele não fechou a sua boca. Ele continuou ali no propósito, levando a sua palavra, pregando o evangelho de Deus. Aqui, mas estando ele cheio de Espírito Santo, fixando os olhos aos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. E disse-lhe, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Então podemos ver ali que Estevão, ele teve uma visão ali do céu. Ele teve uma visão que ele viu o céu aberto. Ele viu o céu aberto. Ele viu a glória de Deus e viu Jesus que estava à direita de Deus. Ele teve uma visão maravilhosa ali. De tão abençoado que ele era, cheio da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. Ele teve essa visão. Mas Estevão ele não temeu. Pegaram ele e levaram ele para fora da cidade. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e tamparam os seus ouvidos e o arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, quer dizer, morreu. Agora, que pecado que Estevão tinha cometido? Que falta grave Estevão tinha cometido, feito ali, para ele ser morto desta forma tão cruel, apedrejado? Inveja, ciúme, porque ele se levantou, ele se destacou. Talvez você se destacar na tua empresa, no seu trabalho. Ou seja, qualquer onde for que você vá, que você coloca a planta dos pés. Se você começa a se destacar, seja financeiramente, seja na área sentimental, Deus prepara uma pessoa para você se casar, se relacionar, e a pessoa fica com ódio, com inveja, porque ela não conseguiu
Uma pessoa para ela já quer te separar, já luta para destruir. Isso acontece muito no meio do povo de Deus. Ah, mas ela está falando da palavra da carne? Não, estou falando que o Espírito Santo está mandando eu falar. Essa palavra aqui, quem revelou ela para mim foi Deus, foi o Espírito Santo de Deus. E Deus, ele não dorme, Deus, ele não mente. Deus, ele vê todas as coisas, ele sonda, ele esquadrinha o nosso coração, a nossa mente. Deus, ele está na retaguarda de tudo, ele está vendo tudo. De Deus nós não escondemos nada. Nada fique oculto diante dos olhos de Deus. Talvez escondemos do homem, pode esconder do homem, da mulher, fazer as coisas escondidas, debaixo do pano, debaixo do tapete ali, bem planejado, bem executado. Ninguém vê, mas Deus está vendo. Deus está vendo. A palavra de Deus fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Então nada passa desapercebido de Deus. Nada passa. Levaram ele para fora e mataram apedrejado. Mas sabe o que Estevão fez? Estevão pediu para que Deus o perdoasse, que não imputasse aquele pecado. Pediu para que Deus o perdoasse eles. Ele morreu em santidade e amor, fazendo a obra do Senhor, em obediência. Ele foi fiel até a morte. E é isso que Deus fala para mim e para você. Se nós for fiel até a morte, Deus vai nos dar a coroa da vida. A coroa da vida eterna. Nós vamos alcançar lá no céu. Em nome de Jesus, nós permanecermos fiel. Porque nós temos que ser fiel até o fim. Estevão, ele foi fiel. Morreu. Ele pagou um preço caro. Por estar ali fazendo a vontade de Deus. Obedecendo o chamado qual Deus tinha na vida dele. Mas ele já tinha visto o céu aberto. Já tinha visto Jesus que já estava de pé para receber ele ali. Porque ele estava morrendo ali por amor a Jesus. Por amor a Deus. Estava pregando o evangelho de Deus, de Jesus Cristo. Obedecendo o seu id. E ele foi escolhido ali. E ele se destacou. Se você está se destacando, fazendo a diferença, glória a Deus, agradece a Deus por isso. Sinal que você está agradando a Deus. E se estão falando mal de você, te caluniando, te difamando, agradece a Deus porque você está agradando a Deus. Porque a pessoa, quando está agradando a Deus, as pessoas se levantam, ficam furiosas. E elas não estão sendo usadas por Deus, não, está sendo usada pelos inimigos. A pessoa que quer atrapalhar a pessoa, ganhar a alma, fazer a obra de Deus, ou que quer impedir a pessoa de prosperar, de ser abençoada, seja em qualquer área da sua vida, ela não está sendo usada por Deus, porque o inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Ela sim quer parar as pessoas, quer cercar, usa os meios e as formas de destruir a vida das pessoas. E quando não consegue, aí começa a caluniar, aí começa a difamar, começa a sujar o nome da pessoa, começa a sujar a integridade da pessoa. Então, ela se levanta para sujar. E quem é sujo que nós conhecemos é o inimigo, é o diabo. Ele é sujo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. No Evangelho de João 14:6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se estão falando mal de você, mentindo a teu respeito, sabe que não está trabalhando para Deus, não. Porque a palavra de Deus fala que Jesus está falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quem é de Deus, fala a verdade. Não mente, não engana as pessoas e não tapeia. Estevão não fazia isso. O Estevão pregava a palavra de Deus com verdade, ele não anunciava mentira, ele anunciava a verdade. A palavra de Deus, ele é verdade. Deus é justo. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ah, mas por que você está trazendo essa palavra dura de correção hoje? Porque Deus está mandando. O Espírito Santo está mandando que eu trouxesse ela hoje. Era para ter feito essa live ontem. Mas como o tempo não estava bom, e a internet começa a cair, eu falei, não vou fazer não, faço amanhã. Mas hoje eu estou aqui para completar o ID, obedecer o mandado de Deus e trazer essa mensagem. Se tem gente julgando você, te caluniando, te difamando, falando mal de você pelas costas, saiba que você tem um juiz, que você tem um advogado que cuida de você e que te ama.
Porque ninguém toca no ungido de Deus e fica por isso mesmo. Deus não tem, como eu falei, Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Nós vamos pagar pelo aquilo que nós fazemos, tanto de bem como de mal. Porque a justiça de Deus, ela não tarda, ela não falha, ela chega na hora certa. Então confie no Senhor, descanse. Estevão morreu adorando a Deus. Ele não parou de levar o evangelho, até na última hora ele pegou ali e ainda pediu para que Deus o perdoasse, que não imputasse aquele pecado que ele estava fazendo. Por quê? Porque eles estavam cegos espiritualmente, eles nem estavam vendo o que ele está fazendo, que a pessoa, quando está com inveja, ela se enche de ódio, de rancor, de ira, de raiva. Ela fica cega, ela perde a noção do tempo, ela perde o sentido de tudo. A vontade dela é de estagnar, de destruir, é de arrumar uma forma para parar. Ela planeja, ela arquiteta, ela maquina o mal. E foi o que fizeram com Estevão, conspiraram contra ele. Aí eles não conseguiram, convidaram muitas pessoas para se levantar contra ele. E foi uma multidão. Tem gente que tem essa audácia, essa capacidade de fazer isso com as pessoas. Que não pode ver a pessoa começar a ser abençoada, não pode ver a pessoa começar a prosperar. Seja financeiramente, seja espiritualmente. Seja qualquer for a área da vida da pessoa, que ela não pode ficar melhor que eu, não. Ela não pode ultrapassar meu grau, ela não pode ultrapassar meu nível. Eu tenho que estar melhor que ela em tudo. Aí tem que fazer uma forma para parar ela, para rebaixar, ou reparar ele, ou rebaixar ele, e não deixar ele para ir para frente. Aí arruma uma forma, procura os meios malignos para destruir a vida da pessoa. Muitos vão para bruxaria, para umbanda. Para quê? Para fazer trabalhos que não é de Deus, que é do mal. Muitos fazem petição contrária. E Deus não está no meio dessas coisas, não. Sabe que você não está fazendo o que é correto, Deus vai parar você. Deus dá o tempo para a pessoa se consertar. Se a pessoa não se consertar, Ele coloca um basta. Deus é amor, mas é justiça. Deus é fogo consumidor. Sabe que Deus está contemplando o teu sofrimento aí, a tua aflição, a dor que você está enfrentando, das calúnias, das difamações, das perseguições. A pior coisa que tem é você ser perseguido, ser caluniado. Dói demais quando as pessoas te caluniam, te julgam, te apontam. Falam que você falou algo, que você fez algo que você não fez. Nossa, misericórdia. Só quem já passou por isso e sabe o que é sentir na pele. E as pessoas não sabem sentir a dor do seu próximo. Que quando a gente ama o próximo, se coloca no lugar da pessoa, a gente vai sentir a dor da pessoa, a gente não vai querer fazer o mal para ela. Porque você vai sentir, vai saber que dói. Vai saber que você está ferindo, que você está machucando, ou que mesmo está matando. Às vezes mata a pessoa ali, minha filha, leva a pessoa na depressão, leva a pessoa numa tristeza profunda. A pessoa chega a adoecer. Que é o mal que foi feito. Aí a pessoa está quieta ali no canto dela, não mexe com ninguém, não atrapalha ninguém. Não preocupa com a vida de ninguém, porque nós temos que cuidar da nossa vida. Se nós nos preocuparmos com a nossa vida, com a nossa salvação, com a nossa família, não vai sobrar tempo para prejudicar a vida do próximo. Não vai sobrar tempo para jogar o próximo na lama, puxar o tapete. Se você tiver cuidado com você e com os seus, com a sua família, não vai sobrar tempo. A pessoa que faz isso dessas pessoas, ela esquece de si própria. Ela fica tão cega, tão focada naquilo, de querer estagnar a vida da pessoa, destruir. Que ela esquece dela, da família dela. Esquece de cuidar dela, da família dela. Essas pessoas esquecem da vida delas, quer cuidar da vida dos outros. Que a pessoa, quando está cuidando da própria vida, da vida da sua família, não vai sobrar tempo dela fazer o mal para as pessoas, não vai sobrar tempo dela cuidar da vida dos outros, porque ela está cuidando da dela. E isso acontece, infelizmente, nesse mundo no qual nós estamos vivendo. E Deus está nos dando os alertas aqui hoje, para que nós possamos
abrir os nossos olhos, a nossa mente e nos voltarmos para Deus, cada um. Voltar para Deus e pedir a graça e a misericórdia deles, antes que seja tarde. Porque se a pessoa morrer praticando esse mal, como que vai entrar no céu desse jeito? Porque Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus não gosta desse tipo de coisa, não. Isso aí não é de Deus. Atrapalhar a vida da pessoa. Destruir. Deus não está no meio dessas coisas. Sabe que Jesus nos ama. Jesus ama você. Ama a sua família. Acorda enquanto é tempo. Deus está mandando falar para pessoas aqui. Acorda, desperta. Deus está te dando um chacoalhão aqui para você voltar para a vida. Porque se a pessoa não se consertar, não se voltar, essas pessoas que estão fazendo isso, tentando atrapalhar a vida das pessoas, Deus não está no meio dessas coisas, não. Deus é amor. Nós podemos ver ali que Estevão morreu fazendo bem, fazendo aquilo que agrada a Deus. Não prejudicava a vida de ninguém. E que motivo eles tinham para fazer isso, para destruir a vida de Estevão? Porque ele se destacou entre os demais. Ele se destacou. Estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Se enche da presença de Deus. Enche do Espírito Santo de Deus. Que é uma pessoa vazia, sem a presença de Deus, porque a presença de Deus simboliza o azeite. Já abriu uma porta, quando ela não tem aquele óleo na porta, que as travas dela, quando você abre, ela fica fazendo aquele barulhão. Tá faltando um óleo ali. Sabe? Quando você coloca um óleo ali, ela nem barulho faz, que você faz, fecha, abre, fecha, não faz barulho. Que tá faltando o quê? Um óleo ali para untar aquelas engrenagens da porta. Então é assim a pessoa, quando tá cheia, sem o azeite, que é o Espírito Santo, ela começa a falar demais, fazer barulho, fazer alvoroço, sabe? Para atrapalhar a vida das pessoas. Mas a pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ela não faz barulho. Ela fica quietinha ali na dela, não atrapalha a vida de ninguém. Não tenta atrapalhar, estagnar a vida de ninguém. Ela vai procurar fazer o quê? O bem para ela, para o lar dela, para a família dela, para o próximo, para o que está na frente dela. Ela está focada no quê? Focado nela, na família dela, em tudo que ela tem. E a pessoa que está focada nos propósitos de Deus, no seu trabalho, sabe? Com Deus no coração ali, ela não vai preocupar com o vizinho da direita, não vai preocupar com a da esquerda. Não vai sobrar tempo para isso. E se ela estiver cheia do azeite que é o Espírito Santo, ela não vai fazer nem um alvoroço, nem um barulhão. Igual a porta com ela, ela fica assim, quando ela tá faltando um azeite, faz aquele barulhão, faz aquele alvoroço, no nome da pessoa, na vida da pessoa, tentando acabar, jogar o nome da pessoa na lama, com calúnia. Quantas vezes eu já vi essas pessoas tomam o emprego da outra por causa de inveja, levanta calúnia, fala um monte de mentira, mas a cobrança vem, a justiça de Deus ela chega. Aí a hora que começa a colher o que plantou, a justiça de Deus chega e ela não quer pagar pelo preço, não pagar pelo que ela fez, não. Ela não quer pagar o preço, mas ela não quer ver que ela plantou para ela colher. Plantou para colher. E na hora que chega a colheita, não quer colher. Nós podemos ver que aquela porta que está cheia do óleo, do azeite, se coloca ali, você mexe ela para lá, mexe para cá. Ela não faz o pingo de barulho, ela está em silêncio.